Olá pessoal, como é que vocês estão? Olha eu aqui para mais um vídeo e hoje eu vou falar com vocês sobre 4 coisas desestimulantes que o recém-formado, aquela pessoa que está saindo da graduação em psicologia, tem grande possibilidade de ouvir, né? Seja de profissionais que já estão aí atuando, ou seja de professores, de colegas de formação, tá bom? Então a gente vai falar sobre isso hoje. Mas vamos lá, você que ainda não me conhece, deixa eu só me apresentar. Meu nome é Bárbara Fialho, sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e estou aqui para te ajudar nesse processo, nesse início de clínica, nas suas dificuldades, ok? Então vamos para o primeiro ponto, a primeira coisa que eu ouvi e que muitas pessoas aí podem ter ouvido, né? Houve um momento em que eu estava ali já fazendo o meu estágio na clínica, segundo período de estágio mais ou menos, e a gente já sabe como é difícil esse momento, né? Você está prestes a sair da faculdade e você não sabe bem o que vai acontecer. E não me recordo bem se foi um colega que fez uma pergunta ao professor em relação a ter pacientes, mas o que ele respondeu foi, para mim, completamente desafiador de escutar, especialmente de um professor. Que foi que ele disse que nós só teríamos pacientes para a clínica se tivéssemos pais psicólogos. Então, se o seu pai for psicólogo, se a sua mãe for psicólogo, aí sim, você vai ter pacientes na sua clínica. Gente, escutar isso foi de um nível de dificuldade. Eu não consigo dizer a vocês como isso soou para os meus colegas, mas para mim foi muito ruim escutar. Por quê? Quando nós estamos na clínica e a gente não tem muita comunicação, muito contato com pessoas que já estão trabalhando há algum tempo, a gente não sabe de fato como é esse funcionamento. A gente começa a pensar em inúmeras coisas. Então, escutar um professor formado há tantos anos, atuante há tantos anos, dizer pra gente que nós só teríamos pacientes se tivéssemos um pai e uma mãe psicólogos para indicar, foi muito ruim. Foi muito ruim. Especialmente vindo de um professor, certo? Então, provavelmente você já escutou isso ou vai escutar isso e eu quero dizer a você que não é verdade, não precisa ser dessa forma. Você já conhece a minha trajetória, eu já trouxe para vocês como as coisas aconteceram para mim e eu não precisei ter um pai psicólogo, ter uma mãe psicóloga para que eu tivesse os meus próprios pacientes, certo? Vamos lá para o segundo absurdo, gente, que eu escutei e que muitos de vocês podem escutar por aí. O segundo absurdo é o seguinte: só aos 10 anos de clínica você vai começar a viver dela. Nossa! Aí você pensa o seguinte: o que eu vou fazer até lá? Não posso deixar um emprego formal, não posso me empenhar na clínica, não posso porque só aos 10 anos de clínica eu vou conseguir realmente ser sustentada pelo meu trabalho? Aí você pergunta, mas onde é que está o problema para que isso aconteça, né? E aí eu ouvi uma outra coisa ao longo do tempo que foi um divisor de águas para mim, que foi uma pessoa dizer o seguinte: você só consegue, de fato, se dedicar à clínica e obter mais resultados com ela à medida que você começa a se empenhar só a ela mesma, né? Você deixa outras atividades de lado e você vai vendo que vai funcionando, você vai estando mais disponível, enfim. Eu não vou dizer que isso funciona para todo mundo, mas para mim fez muito sentido. Eu percebi o quanto era importante eu estar voltada nesse momento da minha vida, né? Naquele momento lá, quando eu comecei especificamente para a clínica. Então, para mim fez sentido. É claro que a gente não começa na clínica ganhando rios de dinheiro. Isso não é uma verdade, né? Mas você vai adequando tanto as suas reservas quanto a sua realidade ao que você está vivendo naquele momento e entendendo que todo esse processo é uma construção.
Daí a você escutar alguém dizer para você que só aos 10 anos de clínica é que você vai começar a ter retorno financeiro, tem coisas que a gente já precisa olhar e se questionar, né? Será que faz algum sentido eu escutar isso? Mas eu quero reforçar para vocês que no momento em que a gente está começando, que a gente está muito com muitas dúvidas, ouvir isso é desafiador, né? Entristece, desestimula, tá? Mas se você já ouviu, tenha certeza de que não é dessa forma, não funciona assim, ok? Vamos para o terceiro absurdo que eu escutei, que você também pode escutar por aí. É o seguinte: psicologia paga mal. Quando falaram isso para mim, né, eu ouvi isso de colegas já atuantes e frustrados com a sua trajetória na psicologia, eu fiquei me questionando, eu falei, nossa, mas então é dessa forma? É dessa forma, o hospital paga mal, clínica as pessoas não te pagam e tal. Aí eu falei, nossa, gente, que difícil. Aí eu já entrei, né, quase que eu já entrei ali na clínica com essa pulguinha atrás da orelha, e essa dúvida, e essa angústia de falar assim, nossa, eu vou receber mal, eu vou viver mal, né? Eu tenho um vídeo inteiro falando sobre isso, tá bom? É praticamente o primeiro vídeo aí dessa série sobre os desafios do recém-formado. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Mas o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, quando uma pessoa, ela traz para ela as suas vivências, ela diz assim, psicologia paga mal, a primeira coisa que a gente faz é generalizar, porque essa fala também é generalizada. Psicologia paga mal. Então, você generaliza, você pensa assim, então não vai haver uma área da psicologia que eu vou conseguir ser bem-sucedido financeiramente, certo? E aí a gente precisa voltar para aquele ponto de se questionar e olhar e pensar o seguinte, toda a psicologia paga mal? Todas as instituições pagam mal? Ou será que tem a ver com a área da psicologia, com o momento dessa pessoa que está falando isso para mim? Entende? Olha o questionamento aí outra vez fazendo diferença para você, tá? E aí a gente vai para o quarto absurdo que eu escutei, né, de colegas ali já atuantes na psicologia, completamente desestimulados, que é o seguinte: só comece a atuar na clínica quando você tiver uma pós-graduação. Gente, quando eu escutei isso, a sensação que me trouxe foi a seguinte: eu sou incapaz. Então, eu sou completamente incapaz, porque é muito difícil ser psicóloga clínica, eu não vou conseguir dar conta. Comecei a pensar um monte de coisa. Não deve ser extremamente difícil ter um paciente. Aí já pensei, nossa, até porque eu vou estar sozinha com o meu paciente, não é igual a ter um professor me auxiliando, né? Eu vou ter que pagar um supervisor, não vai dar tudo errado, não vai funcionar. Foi quando eu me plantei novamente, quando eu repensei aquilo que eu estava ouvindo e eu entendi que para mim não faria sentido. Por quê? Eu acredito na graduação, eu acredito nos 5 anos de graduação, né? Nós somos formados psicólogos, né? Eu até penso assim, só uma ilustração, uma brincadeira, é como se ser psicólogo fosse uma personalidade, e aí a gente foi sendo formada ao longo de 5 anos. Minimamente isso eu tinha. Saber o trato com as pessoas, saber como deveria conduzir no cuidado com as pessoas, entende? Então, eu peguei isso pra mim e falei assim, não, eu sei que eu posso atender meus pacientes, eu sei que no começo vai ser muito difícil pra mim, mas eu também sei que eu posso melhorar, eu posso conseguir ser uma psicóloga melhor para os meus pacientes. E foi quando eu decidi que eu iniciaria na clínica logo após pegar meu CRP e começaria também a fazer uma pós-graduação, claro, mas não necessariamente eu precisaria fazer uma pós inteira, passar 2 anos com meu CRP em mãos sem atuar, porque simplesmente eu tinha que ter, né, mais essa formação para conseguir
ajudar os meus pacientes. Então, foi outra fala aí que para mim não fez o menor sentido depois que eu comecei a refletir. E o que eu quero trazer para vocês hoje? Qual é a mensagem desse vídeo? Não compare a sua trajetória com a trajetória de outras pessoas. É fato que quando alguém diz para você o que não deu certo com ele, você pode trazer isso para a sua vida e isso pode te auxiliar muito. É bacana você ouvir outras experiências, mas avalie muito bem como essas falas, elas são trazidas, como elas chegam até você, né? Quais podem ser os objetivos dessas falas. Então, fica muito atento, fica de olho nisso, porque a trajetória que outras pessoas viveram, especialmente quando vamos falar de pessoas que têm um nível muito alto de frustração dentro da clínica, especialmente essas pessoas, você precisa estar muito atento ao que você de fato vai reter daquilo que está sendo dito ali e ao que você vai lançar fora, certo? Então, a mensagem de hoje para você é exatamente essa: não compare a sua trajetória, porque cada um tem um caminho diferente. Todos nós podemos sempre fazer caminhos diferentes, né? Todos nós podemos fazer isso e você, inclusive, tá? Então, nada de desesperar-se aí por coisas que você vai ouvindo ao longo desse trajeto, especialmente de pessoas que não tiveram e não têm nenhum sucesso na clínica, tá bom? Com toda certeza, você pode fazer a sua trajetória muito diferente e muito melhor do que essas pessoas, tá? Não é que que esse vai ser seu objetivo de vida, ser melhor do que elas. Você precisa ser melhor do que você todos os dias, né? Mas não olhe para elas como se, pensando como se, se aconteceu com elas dessa forma, então vai acontecer comigo dessa forma. Não, não é assim, certo? Então é isso, o vídeo de hoje é um bate-papo, a ideia é ser bem rapidinho. Eu quero só pedir para você curtir, comentar, deixa aqui nos comentários se você já ouviu frases parecidas, qual foi a frase que você escutou nessa trajetória aí, tá certo? Vai ser um prazer ver que você deixou a sua opinião e a sua experiência aqui pra mim, tá? Me segue lá no Instagram, @fialhopsi, porque lá a gente consegue trocar muito mais perto. Vai ser sempre um prazer poder acolher você, poder ajudar você nesse caminho. É isso, um grande beijo e fique bem!